Há alguns dias as pessoas começaram a falar que a família que morava em Hinterkaifeck tinha desaparecido do nada da sua fazenda. Então Lawrence e mais alguns companheiros resolveram ir até lá e investigar, mas quando chegaram na fazenda eles se depararam com um vazio fantasmagórico. Depois de procurar por tudo, Lawrence encara o celeiro e parece que aquele celeiro o encara de volta. Então ele resolve derrubar a porta e o peso que pairava sobre ele se concretiza. A família de Hinterkaifeck já não existia mais e agora o culpado podia estar entre eles. Em 1863, a fazenda de Hinterkaifeck foi construída na Alemanha e lá morava uma família que parecia muito feliz, mas que não esperava o fim trágico que ela teria. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Mais um caso que a gente vai fazer hoje e esse é um caso longo. Peço desculpa a vocês pela demora dos vídeos, tá? Eu fiquei doente essa semana e aí não deu pra trazer muitos casos pra vocês, mas eu já tô com 3 que vão sair logo em sequência. E esse aqui é brabo, tá, rapaziada? Esse aqui chega a ser uma fofocaiada que roda em cima desse caso, é um mistério muito grande. Antes de mais nada, se você gostar do vídeo, não esquece de dar uma curtida aqui e se inscrever, porque o canal tá crescendo muito, inclusive a gente bateu 200 mil inscritos recentemente, e hoje, eu acho que 6 dias depois a gente já tá com 230 mil. Então, eu queria muito fazer um especial pra vocês, tá ligado? De 200 mil, mas de 100 mil, de 200 mil, mas tá crescendo muito rápido. Enfim, muito obrigado porque vocês estão realmente concretizando meu sonho e vocês estão fazendo muito mais do que eu sequer imaginei. Então, muito bem-vindo a todo mundo que tá chegando agora. Então, sem mais delongas, vamos pra esse caso aqui porque ele é muito interessante, ele é muito misterioso e tem muita coisa que a gente vai ter que falar aqui que é, mano, fofoca, papo reto. Em 1863, a fazenda de Hinterkaifeck foi feita na Alemanha. Eles construíram casa, celeiro, tudo que uma fazenda tem. Só que o fato aqui é que Hinterkaifeck significa atrás de Kaifeck. Hinter é um prefixo que significa atrás, é um prefixo em alemão, e esse lugar ficava atrás de uma região que era Kaifeck, né, que era uma região de vila, uma região de uma cidadela, pelo que eu pesquisei. Então atrás de Kaifeck tinha esse lugar, e ele era uma fazenda onde moravam 6 pessoas. O pai e a mãe da família, chamado Andrés Gruber, de 63 anos, e Casilha, de 72 anos. A filha deles, que é a protagonista desse caso, que se chama Victoria Gabriel, de 35 anos. E os 2 filhos dela, que é a Casilha também, de 7 anos, que é a criancinha, e eu vou ter que falar que é a criança, senão vocês vão acabar confundindo com a senhora, que é o mesmo nome. E o filho menor dela, que é o Joseph, de 2 anos. E junto a essa família também, como a fazenda era muito grande, tinha a empregada, que era Maria Baumgartner. E ela tinha 44 anos. Nessa época na cidade tinha um boato de que Joseph, o filho caçula, o bebezinho de 2 anos, era filho de Victoria com o pai dela. Isso porque o marido dela lutou na Primeira Guerra Mundial e tinha perdido a vida lá, então meio que não tinha como ela ter esse filho. Isso é só o começo de umas fofocas que rolavam nessa cidade que eram, cara, outro nível, papo reto. Eles estavam vivendo a vida tranquilamente, cuidando dos animais, cuidando da fazenda, cuidando da casa, da família, e eles nem imaginavam o que esperava por eles alguns dias depois. Do lado dessa fazenda, aparentemente tinha uma floresta muito próxima, e ela provavelmente vai ser o lugar mais citado nessa história. Porque antes de tudo acontecer, várias coisas estranhas começaram a acontecer dentro da fazenda. Para começar, 6 meses antes do ataque, a empregada da família começou a ouvir alguns sons estranhos que ela dizia ser demoníacos vindo do sótão. E claro que todo mundo começou a duvidar dela, começou a achar que aquilo ali era falso, mas algumas semanas depois eles também começaram a ouvir. E acontece que depois dela ouvir esses sons, ela resolveu pedir demissão, porque ela estava muito assustada com o que poderia ser aquilo. Os dias foram se passando e Andrés, o pai da família, achou um jornal em cima da mesa dele ali na cozinha, e esse jornal vinha de Munique, uma cidade que era bem longe dali, que nenhum dos seus vizinhos tinham. Mas ele achou que o carteiro chegou lá e meio que deixou ali de bobeira, tipo, ele deixou cair da bolsa e foi parar dentro da casa dele. Eu acho que ele escolheu essa opção por ter medo do que poderia ser. O que a gente pode supor é que aquele jornal era trazido de alguém que vinha de Munique, porque aquele jornal só era produzido lá, não era produzido perto de Hinterkaifeck. E como eu disse, nenhum vizinho daquela fazenda tinha recebido algum jornal como esse, então é lógico que o carteiro não podia ter aquele jornal ali porque não teria pra quem ele levar na vizinhança. Até que chegou um dia que André simplesmente acordou e saiu pro quintal da sua fazenda, e quando ele chegou lá, tinha várias pegadas marcadas muito profundamente no chão. E elas saíam direto daquela floresta que tinha ao lado da fazenda e iam direto pro fundo da casa dele. Tipo, era um rastro muito claro. Eu acho que quem fez isso acabou não se atentando, mas todas as pegadas, todos os passos ficaram marcados no chão. Mas o fato é de que ele ficou muito nervoso porque elas não vinham de dentro da fazenda e sim da
floresta. Então ele ficou apavorado e foi investigar isso. Então ele entrou em casa, procurou por todos os cômodos, procurou no sótão e inclusive ele viu algumas coisas que a gente vai abordar no final que ele não estranhou, mas que a polícia estranhou. E isso tem um motivo bem interessante. Mas enfim, ele foi até o sótão, viu algumas coisas que ele já costumava ver, pode-se dizer assim. Desceu, foi, olhou tudo e não achou ninguém. Não achou ninguém na casa, não achou ninguém na propriedade, não achou ninguém em nenhum lugar da fazenda. Mano, na verdade está muito tupido. E como se não fosse suficiente, aquelas pegadas que iam até a casa dele também iam até a casa de máquinas, que era um lugar que tinha algumas máquinas da fazenda, coisas como triturador de café, triturador de arroz, essas coisas que tem em fazenda. E essas pegadas iam até lá, mas também não levavam a lugar nenhum, elas começavam a se perder no meio do caminho, começava a parar de ter o rastro. Enfim, acontece que ele não achou, ficou desesperado por alguns dias, mas isso foi dias antes de acontecer o ataque, né? Já aconteceu o evento que acabou com toda a família dele. Mano, papo reto, eu acabei de perceber que eu tô de óculos e com óculos na cabeça. Aqui eu dei aula, papo reto. Então depois desses dias, Andrés percebeu que as chaves da casa também sumiram. Tipo, ele tinha deixado as chaves na cozinha, num lugar onde ela costumava ficar, né? Tinha algum lugar que ele deixava ali pendurado, igual essas coisas estão aqui, e a chave sumiu. E ninguém tinha a chave, ninguém sabia onde a chave foi parar e não sabia quem pegou. Enfim, ela desapareceu completamente, então ele ficou mais desesperado ainda. Então nesse desespero dele, Andrés foi até alguns vizinhos e começou a contar tudo o que aconteceu. Tudo que eu contei pra vocês, ele contou pros vizinhos. Então, obviamente, eles falaram, mano, tu tá maluco? Vai falar pra polícia porque eles podem te ajudar. E aí ele negou a ajuda dos vizinhos e negou a ajuda da polícia. Tipo, ele não quis falar com a polícia o que tava acontecendo ali. E eu acho que talvez esse tenha sido o maior erro dele, porque talvez com a polícia eles conseguiriam investigar, conseguiriam dar alguma assistência, de repente deixar alguém lá pra proteger eles, mas ele não quis ajuda e talvez esse foi o maior erro dele. Um amiguinho da escola de Casília, que era filha de Victoria, menorzinha de 7 anos, falou que ela contou pra ele que a mãe tinha brigado em casa, teve alguma briga na fazenda ali entre a família e a mãe saiu, foi embora e eles não sabiam pra onde ela foi. Até que ela foi encontrada na floresta do nada, do meio da noite assim, tipo, eles encontraram ela lá. Não se sabe por que ela tava lá e nem o motivo dela ter ido direto pra lá em vez de ter ido pra cidade, por exemplo. A família também viu um homem de bigode observando a fazenda inteira e observando a casa. E ele tava encostado assim na orla da floresta, bem ao longe assim, tava encostado nas árvores e tava observando diretamente eles e vendo como eles estavam se comportando, vendo o que eles estavam fazendo no dia a dia, enfim, estudando o comportamento da família, pode-se dizer assim, porque é muito difícil ele estar só olhando a família por acaso e assim, tão concentrado, né? No dia 31 de março de 1922, a nova empregada chamada Maria Baumgartner chegou na fazenda. A irmã da Maria acompanhou ela até a fazenda, levou ela lá, ficou alguns dias, porque normalmente quando você fazia essas viagens entre cidades, você ficava alguns dias na casa da pessoa e depois ia embora, né, cedo, com alguma carroceria, algumas coisas assim, porque essa época era, pô, época de Primeira Guerra Mundial, tecnologia nem se comparava, era tipo, galera, é mais de 100 anos atrás, pra vocês terem uma noção, é muito difícil imaginar o que tinha naquela época. Tava longe de ter internet, tava longe de ter qualquer coisa, então era outra realidade. E aí ela ficou lá alguns dias, né, levou a irmã dela lá pra trabalhar como empregada pra família, e foi embora depois de alguns dias. E ela foi a última pessoa a ver a família com vida, porque depois disso, acabou. Na noite seguinte, Victoria Gabriel, Casília, que era sua filha, Andrés, que era seu pai, e Casília, que era sua mãe, foram atraídos diretamente pro celeiro. Um de cada vez eles entraram no celeiro, e quando eles entraram lá, alguma coisa tirou a vida deles de um a um. Então depois que a família toda já estava sem vida, esse alguém ou alguém empilhou todo mundo em um canto. Então depois dessa pessoa empilhar todo mundo no canto do celeiro, ela saiu de lá e foi direto pra casa, porque ainda faltava empregado e também faltava criança. Só que, como ele já tinha estudado a família, ele sabia exatamente quantos integrantes tinham e o risco que eles ofereciam. Então ele resolveu atrair todo mundo pro celeiro e depois se dirigir à casa. E lá ele foi até a empregada, tirou a vida dela, eu acho que enquanto ela tava dormindo, se eu não me engano, e depois foi até o bebê, que não oferecia risco nenhum, e também tirou a vida dele. Nessa altura ele se encontrava nesse berço que vocês estão vendo, e foi aí que ele também perdeu a sua vida. Então no dia seguinte, 2 vendedores de café chamados Han Shirovsky e Eduard Shirovsky chegaram em Hinterkaifeck para fazer uma entrega. Eles chegaram lá com os sacos de café, bateram pra chamar a família, bateram nas janelas, nas portas, começaram a gritar pra procurar a família, procuraram em toda a propriedade, mas não encontraram ninguém, logicamente. Tudo tava trancado, o celeiro tava trancado e a casa também tava trancada. Então eles acharam aquilo ali estranho, mas resolveram ir embora, já que a família toda tinha se ausentado. Mas quando eles estavam indo embora, eles olharam pra trás e viram que um lugar tava aberto, que era a casa de máquinas. Mas mesmo assim eles não foram lá olhar, nem nada, então eles só resolveram deixar ela lá mesmo e ir embora. Na escola eles começaram a notar que Casília tava faltando as aulas,
aulas sem motivo nenhum, e na igreja eles também notaram que eles não estavam indo às missas, aos cultos. E era uma coisa que raramente acontecia, porque a família era extremamente religiosa. Eu acho que o fato de faltar às missas que era o mais grave, porque a cidade toda ia naquela missa, porque era uma igreja local, então todo mundo ia até o mesmo ponto, ia lá, tinha missa e depois ia embora pra casa. E era algo meio que a cidade inteira fazia, e eles não fazerem era algo muito esquisito, tá ligado? No dia 3 de abril, o carteiro Joseph Maia foi entregar a correspondência e notou que a correspondência antiga ainda tava ali. Era algo que ele estranhou muito porque ele conhecia a família e conhecia a cidade inteira, então não era do feitio deles deixar aquela correspondência ali muitos dias. Eles pegavam rapidinho, porque era uma família grande e tudo mais. E um dia Albert Hoffman foi consertar o triturador de alimentos da família na fazenda, só que quando ele chegou lá ele não viu ninguém, além do som dos animais, e ouviu o latido do cachorro, que é esse cachorro que vocês estão vendo aí na foto. Esse era o cachorro da família, ele costumava ser muito alerta, costumava latir pra todo mundo, e só não latia pra uma pessoa específica que não era da família, que a gente vai abordar lá na frente. Mas acontece que quando ele chegou lá, ele notou que esse cachorro tava latindo de dentro do celeiro. O celeiro tava trancado, como eu disse, só que o cachorro tava latindo lá de dentro. Mas ele ignorou isso, ele demorou ali mais ou menos 1 hora esperando a família aparecer, então depois de 1 hora ele resolveu começar o serviço dele. Ele ficou cerca de 4 horas e meia fazendo esse serviço e depois foi embora. Mas a questão é que ele achou muito estranho, ele resolveu contar pro prefeito sobre o vazio fantasmagórico da fazenda. Além do prefeito, ele também contou pra Lawrence Schlittenbauer. Esse Lawrence é um dos personagens principais dessa história, porque ele também futuramente foi um dos suspeitos. Lawrence achou aquilo ali tudo muito estranho, porque ele também conhecia a família, ele conhecia muito melhor a família do que qualquer outro. Então ele resolveu mandar seu filho Johan, de 16 anos, e seu enteado Joseph, de 9 anos, pra fazenda, pra fazer contato com a família. Só que logicamente, chegando lá, eles viram que não tinha nada exceto o barulho dos animais, porque a fazenda estava completamente vazia. Então eles retornaram para a cidade e falaram com Lawrence que realmente não tinha ninguém lá. E é aí que Lawrence vai até a fazenda acompanhado de Michael Poole e Jacob Siegel. Eles fazem o que todo mundo já fez, porque eu acho que essa questão de você mandar alguém, você acha que a pessoa fez mal feito ou não procurou direito. Nesse momento assim, eu acho que você nem sabe o que fazer, você nem sabe no que acreditar. Então eles procuraram por toda a propriedade de novo e não encontraram ninguém. Só que é aí que eles pegam, eles olham pro celeiro, percebem que o cachorro tá latindo lá dentro, e como eles investigaram completamente tudo, a casa tava trancada, né, mas olharam pelas janelas, viram que não tinha ninguém. Como eram 5 pessoas, deveria ter alguém ali em algum canto. E aí eles foram até o celeiro, e é o primeiro lugar que eles conseguiram abrir, porque era uma forma mais fácil de abrir do que a casa. O celeiro só tava trancado, mas dava pra derrubar, porque era de madeira e tudo mais. Eles derrubam, e é aí que eles lidam com a pior cena da vida deles, que são os 4 integrantes da família sem vida empilhados num canto junto com o feno. Então Lawrence sai correndo do celeiro, vem direto pra casa, consegue abrir a porta e depois sobe pro quarto e acha a empregada e Joseph também sem vida. Então eles relatam pra polícia, aí que a parte principal começa, que é a investigação. O inspetor George Heingruber comandou o departamento de Munique para investigar o caso. Mas o problema é que naquela época a informação e as coisas corriam muito devagar. Não era como se você pudesse mandar uma mensagem pra polícia ou fazer um telefonema pra polícia para alertar o que você acabou de encontrar. Você tinha que ir até a cidade, falar com a polícia local e mandar alguém pra outra delegacia mais capacitada de resolver esse caso, um caso dessa amplitude e nessa seriedade. A pessoa tem que chegar lá, relatar para as pessoas de lá e eles virem até o lugar para fazer a investigação. E esse é o grande problema, porque nessa demora, as pessoas foram lá por curiosidade visitar a fazenda. Até as próprias pessoas que eu citei, que acharam eles na hora lá, mexeram nas pessoas ali que estavam empilhadas, mexeram no berço do menino, mexeram em um monte de coisa, comeram na cozinha, comeram o pão da cozinha, comeram a comida da despensa. Coisas que atrapalharam muito a gestão e a conclusão do que realmente aconteceu naquela casa, naquele celeiro e naquela fazenda. Então quando a polícia chega lá, Baptiste Almuller faz algumas autópsias no celeiro. Eles fazem uma pesquisa ali no local e chegam à conclusão de que a arma do crime foi uma enxada. Na verdade ela não era uma enxada, ela era uma ferramenta que parecia uma picareta, só que pela metade. Uma parte dela era chata e outra parte dela era mais pontuda, apesar de cega. Como se fosse uma picareta mesmo, só que não tão bem feita. E essa ferramenta era usada para o abate de porcos. Eles batiam com essa parte traseira da ferramenta e aí depois finalizavam o animal para o consumo da família, enfim, para venda também. Eles usavam nesse intuito e foi assim que eles foram finalizados também, tristemente. Mas uma evidência mais triste ainda que eles acharam era que a menina caçula da família, a Casília, de 7 anos, ela demorou muito tempo para ir, porque ela foi achada com alguns tufos do próprio cabelo nas mãos, o que significa que ela ficou puxando o cabelo de tanta dor que ela tava. A verdade é essa. E ela foi achada com esses tufos nas mãos, o que quer dizer que ela ficou muitas horas ainda para poder ter paz, pode-se dizer assim.
E é uma parada muito, muito triste. Então no dia 8 de abril fizeram um funeral pra família em um cemitério de Radwaffen. Depois de dar paz à família, eles começaram uma investigação mais minuciosa pra poder achar o culpado de ter feito aquilo. E eles não sabiam ainda, mas é aí que eles iam se ferrar legal. Porque tinha tanta incongruência, tanta confusão na cena do crime que eles não conseguiram encontrar. A verdade é essa. Primeiro a polícia pensou que aquilo tudo ali era obra de ladrões que entraram lá, tiraram a vida da família para poder roubar o dinheiro que eles tinham. Como eles tinham uma fazenda, eles também tinham um patrimônio muito grande ali acumulado, tanto em dinheiro, como em posses, como em animais, e essa suspeita da polícia foi totalmente descartada porque eles simplesmente acharam todo o dinheiro da família lá. Então quem quer que tenha feito aquilo foi lá, tirou a vida da família e não roubou nada, não levou nada. Posteriormente a gente descobre que essa pessoa também, ela consumiu lá, tipo, comida, mantimentos básicos, leu jornal, mas assim, só coisas básicas como ela estivesse morando lá. Mas ela não roubou nenhum dinheiro da família, ela não roubou nada de dentro da família, nada de valor. Essa pessoa tinha alguma motivação, mas o interesse em dinheiro, o interesse monetário não era o real interesse dele. Então por causa disso a polícia descartou totalmente essa hipótese. O que a polícia pôde concluir é que quem quer que fez aquilo ficou muitos dias na fazenda porque alimentaram o gado, comeram todo o pão e recentemente tinham pegado carne na despensa. E eles supuseram que inclusive essa pessoa ficou lá até depois da descoberta da família. Isso porque alguns vizinhos de Hinterkaifeck falaram que viram alguma fumaça saindo da chaminé. A polícia ficou totalmente perdida no meio disso tudo e não conseguiu achar uma motivação para aquele crime. Então, como resultado, eles começaram a fazer uma lista de suspeitos e começaram a pensar em tudo que era possível, inclusive vocês também vão começar a pensar pra caramba. Quando eu tava investigando isso aqui, eu fiquei pensando na motivação, em quem quer que tenha feito isso aqui. E cara, cada teoria é mais doida que a outra e cada teoria faz mais sentido que a outra. Tipo, é muito difícil você decidir pra você mesmo, sabe? Sua decisão pessoal de quem você acha que foi que fez isso aqui. Quando eu falar lista de suspeito pra vocês vão ficar, cara, a cabeça de vocês, sabe, vai explodir. Em 1986, eles encerraram o caso e mais de 100 suspeitos foram interrogados ao longo desse tempo todo. As principais questões abordadas pela polícia eu vou falar agora. O que eles acharam foi que a família foi atraída pelo som dos animais no celeiro, então eles resolveram simular com alguns gritos, só que quando eles gritaram de dentro do celeiro, todo mundo que estava na casa não conseguiu escutar, então teoricamente a família não conseguiria ouvir o grito dos animais ou o barulho dos animais de dentro da casa. E a pergunta que mais batia na cabeça da polícia era por que os 4 mais velhos resolveram ir juntos pro celeiro? Por que tinha algo realmente relevante lá para poder ir toda a família lá junta? Eles não tiraram foto das impressões digitais e não procuraram por isso, porque nessa época nem tinha ainda. Quando eles foram reconstruir a cena, eles chegaram à conclusão de que Victoria foi a primeira vítima, e depois foi Andreas, logo depois foi Casilha, que era sua mãe, Casilha, que era sua filha, depois a empregada e depois seu filho menor, que era o Joseph. A polícia também chegou à conclusão de que o atacante estava dentro do telhado se preparando ao longo dos dias, ao longo das semanas e ao longo dos meses. Claro que ele não estava só no telhado, como ele também às vezes estava na fazenda, enfim, ele estava se escondendo muito bem. Só que aí que entra mais uma parte de uma fofoca bem complicada, que é o fato de Andrés e o seu pai se relacionarem. Quando a polícia chegou no sótão, eles notaram que tinha alguns fenos com sulcos, que, enfim, eu não sei o que é, mas só diz que é isso, são sulcos. Não é sucos, tá, galera? É sulcos, que eu não sei o que é, mas deve ser algum líquido, se eu não me engano. E também algumas telhas fora do lugar, que na teoria a polícia chegou à conclusão de que era por causa das relações que Andrés tinha com a filha dele. Eles usavam o sótão como lugar de esconderijo deles dois. E é por isso que quando eu falei pra vocês que o Andrés foi até o sótão investigar, ele não notou nada de estranho. A polícia notou, mas ele não, porque ele provavelmente realmente usava aquele lugar ali com frequência. Na noite após o crime, Michael Plock, que era um artesão, passou por lá e notou que o forno estava ligado. Então o homem chegou com uma lanterna e apontou na direção dos olhos dele, o que cegou ele na hora, e ele resolveu meter o pé dele e seguir o caminho pra casa. Ele nem virou pra trás pra saber quem é que tinha feito aquilo. Esse homem que apontou a lanterna nunca foi achado e nunca foi investigado quem era. Não tem nem a foto, nem nada dele falado, porque como ele estava apontando a lanterna, ele acabou cegando o Michael Plock. Em um dia aleatório, Simon Heimblender viu 2 pessoas na orla da floresta e quando ele olhou para elas simplesmente se disfarçaram, elas simplesmente viraram pro lado e cobriram os rostos dela. Provavelmente eles estavam associados ao crime que aconteceu na fazenda, porque eles estavam observando a fazenda alguns dias depois. O que se sabe é que eles realmente tamparam o rosto e entraram na floresta, e aí foi isso. Eles não têm identidade revelada também. Durante o concerto de Albert Hoffner, que ele foi consertar aquele triturador de alimentos que eu falei pra vocês, a polícia chegou à conclusão de que o criminoso tava na fazenda, naquela hora ali. Então Albert poderia descobrir quem é que foi que fez aquilo, porque a pessoa tava lá pelo seguinte fato.
Quando o Albert chegou, como eu disse pra vocês, o cachorro tava de dentro do celeiro, tava latindo de dentro do celeiro. Mas quando o Albert foi embora, a porta do celeiro tava aberta e o cachorro tava do lado de fora. E no dia que eles acharam as pessoas, o cachorro tava do lado de dentro de novo. Então alguém foi lá, entrou no celeiro, saiu e não deu notícia. E se alguém fez isso, provavelmente foi a pessoa que realmente fez o crime. E também tinha um seguinte rumor na cidade que é muito interessante. Uma pessoa estava andando pela estrada e aí chegou uma outra e perguntou sobre o crime que toda a cidade agora conhecia, que era o da fazenda de Hinterkaifeck. E aí essa pessoa falou que sabia, ou falou que não sabia, enfim, e o outro falou pra ela que ele era o responsável. Depois ele saiu correndo rindo. E o mais bizarro é que depois dele falar que ele era o responsável pelo crime, ele saiu correndo direto pra floresta, que, como eu disse, é o palco de tudo que acontece nessa história. E como vocês já sabem, também não descobriram quem ele era, porque simplesmente era meia-noite, tava tudo escuro e não tem como saber como é o rosto da pessoa. Cara, é bizarro, cara. É bizarro. Quando a gente lida com casos antigos, galera, é muito bizarro pelo fato de que a gente não tinha nada de tecnologia que a gente tem hoje, cara. Mano, qualquer coisa, digital, luz na rua, tá ligado? E agora que a gente entra na lista mais bizarra que tem, que é a de suspeitos. E aqui parece que o caso se amplia cada vez mais, porque, cara, o que acontecia nessa cidade, não só na fazenda, era bizarro, tá ligado? Eu acho que a principal motivação do crime era o Joseph, que era um menino menor, e a mãe dele, porque o que vocês vão ver agora é impressionante. Entrando na lista de suspeitos, aqui começa a ficar tudo mais doido ainda, porque o primeiro suspeito é simplesmente o Carl Gabriel, que é nada mais nada menos que o marido da Victoria. Simplesmente aquele cara que tava na guerra lá e que teoricamente teria perdido a vida, ele é um dos suspeitos, porque simplesmente acham que ele não morreu. E eles tiveram essa suspeita porque na teoria ele tinha perdido a vida durante a Primeira Guerra Mundial, mas é porque eles nunca encontraram ele. Então, como eles não encontraram ele, alegaram que ele já tinha falecido, mas não tinham provas disso. O que também quer dizer que ele podia estar vivo. E eles suspeitaram que o culpado disso tudo era o Carl, porque durante a ausência dele, porque ele estava na guerra, a Victoria deu à luz ao Joseph, que é o filho menor de 2 anos, que na teoria poderia ser do próprio pai dela, ou posteriormente, aqui nos suspeitos, a gente vai ver que pode ser até de outras pessoas. Como eu disse pra vocês, o principal desse caso aqui é esse bebê e a Victoria, tá ligado? Porque tudo gira em torno disso, basicamente, de ciúmes, possessão, enfim. Então, como a cidade toda achava que o filho dela, o Joseph, era filho dela com o pai dela, que era o Andreas, ele basicamente sabia disso também. O Carl Gabriel sabia disso também. E quando ele chegou na cidade, mais ou menos, ouviu os boatos de que a mulher dele tinha tido um filho que possivelmente era o do sogro dele, ele ficou doido, mano. E na teoria ele planejou isso tudo pra se vingar da família inteira de uma vez. E essas suspeitas se concretizaram cada vez mais assim que as pessoas do vilarejo falaram que viram ele e outras pessoas de outras cidades falaram que viram ele, conversaram com ele, e que sempre que eles conversavam com ele, ele dizia que queria ir pra Rússia. Alguns prisioneiros de guerra disseram que foram mandados pra casa por um oficial russo que falava bávaro. E esse cara falava pra eles que ele era o criminoso de Hinterkaifeck. Mas a polícia meio que desacreditou porque alguns prisioneiros falavam que era mentira. O nosso segundo suspeito é o Lawrence Schlittenbauer. Pra você que achou normal ele sair do celeiro e conseguir entrar na casa, você se esqueceu de um detalhe. Como ele entrou na casa trancada. E cara, ele simplesmente tinha uma chave de casa. E se você não lembra, lá no começo eu falei que algumas chaves desapareceram. E a polícia também sabe disso, então eles chegaram à conclusão de que talvez tenha sido ele por esse fator. Mas também poderia ser pelo simples caso dele ser o pai de Joseph, o filho menor, que ninguém sabia o pai. O que me deixa incrédulo é que, por exemplo, se você não sabe quem é o pai, se eles fizessem um exame, beleza, né? A criança já não estava mais convicta. Mas se fizesse um exame de DNA, um teste de DNA no cara da vila, ou então compatibilidade com o pai, que hoje em dia seria possível, se fizesse isso já resolvia o caso, já resolvia muita das motivações de quem é o possível culpado, mas eles não tinham isso, então eles não conseguiram descobrir, tá ligado? Bem, basicamente a polícia tinha suspeita de que o Lawrence era o pai de Joseph também, o possível pai de Joseph. Poderia então ser o Andreas ou poderia ser ele. Principais suspeitos de serem os pais dele são esses dois, porque o Lawrence tinha a chave da fazenda e ele conseguiu abrir a casa lá. Depois de achar as pessoas no celeiro, ele entrou em casa e saiu correndo na teoria para achar o seu filho Joseph, para saber o que tinha acontecido com ele. Mas ele também poderia ter a chave simplesmente por ser um vizinho de confiança, então a polícia meio que também não teve como ter uma coisa mais concreta, não teve como realmente levar aquilo como prova. A polícia também suspeita que era ele porque as iniciais LS aparecem na certidão de nascimento de Joseph, mas também poderia ser simplesmente a inicial de algum médico que fez o parto de Joseph na Victoria. Uma coisa também interessante é que Lawrence ele atrapalhou na investigação, porque ele simplesmente mexeu nas pessoas lá no celeiro. Ele mexeu neles, ele mexeu no berço do teoricamente filho dele e atrapalhou as investigações, comeu na cozinha, enfim, não foi só ele que fez isso, mas ele também fez. E isso atrapalhou muitas investigações, então isso também
levou a polícia a suspeitar dele. E por causa disso, o principal suspeito da população, tanto da cidade quanto de todos os arredores, e em todo mundo, assim, de pessoa para pessoa, as pessoas falavam como se ele realmente fosse o culpado daquilo, e diversos anos que se passaram depois, ele continuou sendo chamado de culpado pelas pessoas, continuou sendo acusado pelas pessoas mesmo sem provas. Inclusive, em uma tarde aleatória, uma pessoa chegou passando ali pela fazenda, que inclusive foi demolida depois do crime, pra achar mais provas, e enfim, deu certo, acharam algumas coisas que depois eu vou falar. Em uma dessas tardes que uma pessoa tava passando na frente da fazenda, o Lawrence estava na frente da fazenda observando todo o terreno que tinha sido demolido e tudo mais, e ele falou assim, tipo, conversando com o cara que chegou, conversando com esse cara, ele falou que provavelmente quem fez aquilo não conseguiu enterrar as pessoas porque o solo estava congelado. E era uma coisa que só ele poderia saber, porque ele que saberia a época que aquilo aconteceu e o estado que o solo estaria. É muito estranho você falar isso do nada. Mas também poderia ser só um comentário à parte de uma pessoa que tinha um carinho pela família e estava querendo entender o porquê que aquilo aconteceu. Eu acho que não é uma coisa que é só o cara que fez que poderia imaginar. Você também, querendo e amando a família, querendo entender aquilo mais, você também poderia pensar nessa probabilidade do chão estar congelado e por isso não conseguir cavar para poder se livrar, né? Para poder não ter mais rastros. E a polícia, supondo que ele era o pai de Joseph, também botou como motivo que a Victoria poderia ter pedido pensão para ele, e aí ele ficou irritado com isso, né? E não queria que a cidade descobrisse o que aconteceu. Então ele se livrou da família inteira. É uma probabilidade, mas sinceramente, particularmente, eu não acredito nela. Se fosse pra botar alguém assim, se realmente o Carl Gabriel, que era o marido da Victoria, se fosse pra acreditar em alguma, eu acreditaria nele, né? Que foi ele. Porque se ele tava vivo, ele tinha todos os motivos, entre aspas, tá, galera? Você não deve fazer isso. Mas seria compreensível na medida do possível, assim, do provável, tá ligado? Provavelmente seria ele, né? O cara maluco, ficou escandalizado com o que aconteceu e resolveu dar um fim na família, até porque ele conhecia muito bem a fazenda também. Então acho que ele é o mais provável, só que nunca chegaram à conclusão, porque nunca encontraram ele, só tem vários rumores, enfim. O terceiro suspeito não é um, mas são dois, que são os irmãos Gump. Há suspeitas de que um desses irmãos ficava com Victoria. Cara, é surpreendente. É surpreendente que a história gira em torno dessa mulher e do filho dela, cara. Quem tava ficando com ela é o criminoso, cara, sei lá. Mas suspeitam que Adolf Gump é um dos suspeitos de ter cometido esse crime. Ele foi conhecido por tirar a vida de 9 pessoas em Silésia, uma cidade local, com mais alguns amigos. Anos depois, eles começaram a investigar o irmão deles, chamado Anton. Mas o que mais concretizou essa suspeita nos irmãos é que no leito de morte da irmã deles, ela falou que eles eram os culpados. Porque, cara, se você tá indo embora, a última coisa que você fala é muito relevante. Então, se você vai falar isso, provavelmente é verdade. Ela falou que eles eram os culpados e que esse irmão dela se relacionava com Victoria. E possivelmente isso era o motivo. Como eu falei pra vocês, algumas pessoas observaram 2 pessoas na floresta observando a fazenda. Então, talvez fossem esses irmãos. Talvez essas pessoas que cobriram o rosto, que eu falei, que quando viraram e viram elas na orla da floresta, elas cobriram o rosto, talvez fossem esses irmãos, mas a gente nunca vai saber também. Então, depois da irmã dele falar que foram eles dois, um deles foi preso porque um já tinha perdido a sua vida. Então, um deles foi preso, que é o que sobrou, que se eu não me engano foi o Anton. Só que ele foi preso por falta de provas, ele foi solto logo depois. O quarto suspeito é o Carl S. e o Andres S. Uma mulher chamada Therese T. falou que na sua infância a mãe dela recebeu uma visita de outra mulher que era a mãe desses dois. E essa mãe chegou lá na casa dela falando que eles sentiam muita falta do canivete que eles perderam lá e falava orgulhosamente de que eles foram os responsáveis pelo que aconteceu em Hinterkaifeck. Mas a empregada antiga que trabalhava lá na fazenda falou que já tinha visto aquele canivete, que provavelmente era mentira. Nosso quinto suspeito, ou até mais, porque os outros eram irmãos, enfim, se você quiser contar como isso, fica à vontade. Mas o nosso quinto suspeito é o Peter Webb. Joseph Batch falou que esse cara comentou com ele sobre a fazenda e falou que lá vivia uma família simples, com um casal de velhos, com uma mãe e com 2 crianças, e que provavelmente não oferecia risco algum. Então ele meio que falou sobre assaltar a fazenda e, enfim, tirar a vida de todo mundo lá e levar toda a riqueza que eles tinham. Só que como não foi levado nada, como eu falei pra vocês, quando a polícia foi investigar, eles viram que nada foi levado de valor, provavelmente não foram eles, né? Provavelmente não foi ele em específico. Não foi obra de ninguém que tinha interesse monetário na fazenda. Os nossos 6º suspeitos são os irmãos Bichler e George Siegel. A antiga empregada suspeitava deles porque frequentemente um deles falava que a família não era para existir. Isso era muito dito na população da época por causa da relação que a filha tinha com o pai. Então eles viam aquilo como uma espécie de aberração e falavam que aquilo não poderia existir, e viam aquilo como um pecado muito grave, enfim.
É óbvio que é muito errado ainda nos dias de hoje, isso é muito bizarro. E se vocês lembram que eu falei que o cachorro não latia pra uma pessoa, essa pessoa era um desses irmãos Bichler. O cachorro nunca latiu pra Anton Bichler, e porque ele costumava frequentar a fazenda muito. Ele entregou batatas lá uma vez, se eu não me engano ele ajudou com a plantação, então ele conhecia muito bem o terreno e tudo mais. Um dos motivos da polícia suspeitar dele era o conhecimento que ele tinha da região também, e da própria família, do cotidiano da família e tudo mais. Já o George Siegel sabia da fortuna da família e tinha sido acusado de roubar alguns itens. Mas ele negou isso, ele falou que a única coisa que ele tinha envolvimento com o crime era que ele esculpiu a arma do crime. Mas basicamente ela não era uma arma, né? Antes disso ela era usada como uma ferramenta deles mesmos na fazenda. Então ele só esculpiu a ferramenta pra família. Ele não esculpiu propositalmente pra aquilo que aconteceu com ela. Além disso, ele sabia onde a ferramenta ficava guardada, o que a polícia também levou como um ponto pra se investigar. Os sétimos suspeitos, eu já nem sei, galera, nem vou falar mais a ordem, são os irmãos Thaler. Eles eram ladrões locais e perguntaram muito sobre a família pra empregada e alegaram saber onde cada um dormia, o que ela achou extremamente estranho, o que eu achei estranho e você também achou estranho. Os dois ladrões sabiam que eles tinham dinheiro e olharam pra casa de máquinas e depois pra cima, mas enfim, ninguém sabe também se foram eles só são alguns suspeitos por esses motivos. Aquelas duas pessoas que estavam na floresta ainda me deixam muito encucado, porque elas podem ser os irmãos. Tem vários irmãos nesses suspeitos e eu acho que a polícia levou muito isso em consideração. O fato de serem duas pessoas pesou muito na hora da investigação, de saber quem eram aquelas duas pessoas que estavam observando em alguns dias, né? Antes ou depois do crime, eu não me recordo. E o último suspeito é o Paul Muller. Galera, eu falo último suspeito relevante em fatos, tá? Porque como eu disse, tinha mais de 100 pessoas que foram investigadas, mas essas que eu anotei aqui são as que tinham mais pontos relevantes, tá, pra trazer pra vocês, e que a polícia também levou em consideração como os principais suspeitos. O Paul Muller, cara, ele foge muito dessa dinâmica de pessoas locais e tudo mais, porque ele era um imigrante alemão que foi para os Estados Unidos e ele fez a mesma coisa com outras famílias dos Estados Unidos. Então ele ia em fazendas que ficavam em alguns lugares mais isolados, casas que ficavam mais isoladas, ele fazia a mesma coisa, ele tirou a vida de várias famílias e não roubou nada. Então, pelo modus operandi dele, eles acharam que poderia ser ele quando ele retornou para a Alemanha. O que aconteceu foi que ele fez esses 3 crimes lá nos Estados Unidos e ele começou a ser investigado. Nisso, na teoria, pela polícia, uma suspeita deles é que ele teria voltado para a Alemanha, e aí ele cometeu o que ele fez em Hinterkaifeck. O grande problema é que a gestão disso é muito difícil, porque para ele ter saído dos Estados Unidos, ido voltado para a Alemanha, fazer a mesma coisa, numa família aleatória de novo, é possível, mas assim, é realmente um mistério. Todos esses que eu falei pra vocês são possíveis, mas nunca tem uma coisa conclusiva sobre nenhum deles. Esse mistério fica em aberto até hoje. Em 2007, alguns estudantes de uma universidade começaram a investigar o caso com a tecnologia que a gente tem hoje. Mas o fato de ter a ausência de fotos do crime, de ter a ausência de informações anotadas, de muitos dados terem sido perdidos pelas guerras mundiais que aconteceram na sequência dos anos seguintes, atrapalharam a investigação. Eles tinham um suspeito principal, mas eles não divulgaram o nome por respeito à família que ainda estava viva. Então, mesmo que eles tivessem alguém que possivelmente era a pessoa responsável, eles não quiseram falar para poder poupar a imagem da pessoa e poder, enfim, não trazer de volta essa pessoa para a mídia ou não trazer ela como um possível culpado nessa geração de informação que a gente tem hoje, né? Porque poderia ser uma pessoa que poderia ser acusada injustamente na teoria, mas eles tinham um principal suspeito e a gente também infelizmente não sabe quem é. Minha voz até falhou. Hinterkaifeck até hoje é um dos mistérios mais bizarros da Alemanha e um dos mistérios mais bizarros do mundo, e ainda hoje é sem solução. Então, o que você pensar aí, a teoria que você fizer aí, pode escrever aqui embaixo, porque eu respondo todos os comentários que eu consigo, tá, galera? Vocês podem mandar a teoria do que vocês acham que aconteceu com a família aqui embaixo nos comentários também, que eu vou adorar ler, porque, enfim, cada um tem uma forma de pensar e vocês devem ter visto pontos que eu não vi. Se você ainda não viu, tem os outros casos aqui do lado, deve estar aparecendo aqui ou em cima de mim. Se tá aparecendo, tá aqui, ó. Você pode ver esses casos aqui. Se inscreve aí no canal se você gostou do vídeo, se você quer me acompanhar melhor. Pra você ter um contato mais direto comigo, me segue aqui nas redes. Estão todas aqui aparecendo do lado, já apareceram no começo. E é isso aí. Tamo junto, até o próximo caso. E agora, vamos meter bala, porque tem muito caso pra mostrar pra vocês e são cada vez mais interessantes. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Falou.